Alô, seguidores da RDK, eu sou o jornalista Elton de Andrade. História de vida de hoje é com Nelis Maria Bischoff. Estamos na residência dela para conversar com ela sobre história de vida, né, Nelis? É isso. Tudo aí. bem? Tudo bem. Nos bastidores, então, o seu Décio, a Natasha e os teus bichinhos, né? É, a vida e o Chiru. A vida e o Chiru. Nelis, nasceste onde? Eu nasci em Vasco Bandeira, que era município de Lajeado, cujo o Elton que me lembrou, porque eu não sabia mais. Não sabia mais. Tu nasceste lá, ficou quanto tempo lá? Ah, eu não lembro quanto tempo fiquei lá, mas devo ter ficado até uns 4, 5 anos. Aí depois fui morar em Pozo Novo, na subida da serra, onde começa as 3 pistas. E lá ficamos até que eu tinha, eu acho, uns 8, 10 anos. Aí viemos a Travesseiro, que o pai queria sair do interior para ir na cidade, porque Travesseiro era um pouquinho maior, né? Tinha pessoas mais próximas morando. Como é que é o nome dos teus pais? O meu pai é Hermínio Domingos Luiz Mocelin. E a minha mamãe, Celestina Cestari Mocelin. E tu tinha mais irmãos? Nós éramos em 10. Em 10? Família barulhenta, sabe? Todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Italiano? Italiano puro. Meu sobrenome é Mocelin Cestari Pramio Gervini. Esse é o teu nome. Bem italiano mesmo. Todos E nasceram... me orgulho de ser italiana. Me orgulho. Todos nasceram lá em... Como é que é o nome? Vasco Bandeira? Vasco Bandeira. Tu sabe, Elton, que eu não me lembro se todos nasceram, se meus irmãos mais novos nasceram lá, eu não lembro mais. Não lembro. Lá em Vasco Bandeira, tu lembra pouco? Então, Pouco. Eu lembro de certas coisas que a gente fazia, mas eu não... Assim, de que quem nasceu, não nasceu. Inclusive, eu tenho uma casa que eu sempre descrevo que eu vivi naquela casa em Vasco Bandeira. Mas as minhas irmãs mais velhas dizem que não é verdade. Então, eu não sei o que aconteceu. Sei que eu tenho aquela casa na minha lembrança. Em Pozo Novo, tu lembra? Pozo Novo eu lembro muito bem. Inclusive, quando eu morava em Pozo Novo, foi que começaram a 386. E o pai, ele não foi indenizado, nunca foi indenizado por ter pego as terras do pai. Que pegou a terra do pai também. É que naquela época, eu não sei se era assim, Elton. Tipo, vamos pegar, vamos passar, um dia desse a gente acerta e nunca mais. Dali pra trás, meu pai só foi regredindo. Se tu saiu com 4 anos de Vasco Bandeira, tu fosse para Pozo Novo, tu estudou lá? Sim, eu morava ali, como eu te falei, na subida da serra, as 3 pistas, e nós íamos a pé até Pozo Novo, de pé descalço, no frio, na geada, e às vezes tinha a pisada do cavalo, cheia de gelo, a gente indo fazer com o dedinho para ver que tinha gelo mesmo, mas foi uma época muito feliz, foi uma época maravilhosa da minha vida, da minha infância. Todos os irmãos moravam juntos ou não? Todos, daí assim começaram a casar, mas praticamente todos ao redor do pai. Tu lembras o nome deles? Lembras, desculpa, pergunta, qual é o nome deles? O meu irmão mais velho é Iselcir Mocelin, a outra é Iselcir Teodora, depois tem a Oneidiana, depois tem a Elise Juleida, a Ofélia Selvina, eu, Nelis Maria, o Renê, Pedro, o Luiz José e a... Eu disse a Tereza? Anira. Não, eu falei Tereza Carmen? Esqueci a Tereza, eu acho. Então fala, Tereza. Não a Tereza, a Nira. O Décio está aqui nos bastidores. O Décio está... te ajudando. Aquela que morreu com 31 anos. Ali em Porto Alegre. Tu não te lembra da Nira? Tô pensando pra... Tá, tu tinha 10 irmãos, né? Sim. Ou contigo 10 irmãos. 10 não comigo. Tá, e quantos iam junto para aula lá em Pozo Novo? Eram 3. 3. E era a Ofélia, eu e o Renê. Qual é o número? Eu começava os outros 5. Tu tinha Tinha mais 5 e eu e mais 4. mais 4. E a minha Era irmã 6. mais jovem é a Não, Anir. era 7. Anir Maria Mocelin. Tanto que eu e ela tínhamos o mesmo E aí vocês mudaram para Travesseiro? travesseiro. Foi um caos. E esses 2 lugares que vocês estavam lá,
O que teus pais faziam? Vocês faziam? Na roça. Tudo roça. Tudo roça, maravilha. A gente tinha comida, a gente colhia o que comia. A mãe fazia aqueles pão maravilhosos, assim, no forno a lenha. Aí de manhã o pai ia na roça, colhia melancia pra gente comer com o pão. Melancia com pão? Maravilhoso. E também, aonde o pai ia, a primeira coisa era árvores frutíferas e pareiral de uva. Eu cantava. Muito maravilhoso. E a nossa casa, que eu lembro mais, foi essa de Pouso Novo. Ela tinha 2 pisos. Tinha uma escada que a gente subia para dormir lá em cima. Então, nos natais, nas Páscoas, era maravilhoso, porque a mãe fazia uma mesa tudo com os pratos e nem que tinha só um doce pintado. A gente descia aquelas escadas lá correndo de alegria. Feliz a vida. Porque a gente era uma família que um cuidava do outro, sabe, Elton? Não é hoje quando as crianças querem ganhar o mais bonito, querem ganhar o melhor, e essas coisas não existiam. Era lindo. E a gente preparava o pátio, varria para o Papai Noel chegar, varia, colocava espiga de milho para o burrinho comer o milho. Era fantástico, era fantástico. Muito bonito. A gente saía à noite a cavalo, eu sozinha a cavalo, com 10 anos, para ir visitar meus amigos, minhas amigas, que eram os paludos, que moravam um pouquinho acima da minha casa. Não tinha medo. Mas uma noite veio um negócio branco na minha frente, não sei o que era um bicho. Aí fiquei com medo. Aí quando ia chegando em casa, minha irmã se escondeu no meio de um pasto lá, e ela veio pro cavalo, o cavalo empinou e eles caíram no chão. Mas são histórias lindas, que eu viveria tudo de novo. Tu lembras quantos anos tu tinha? Eu devia ter uns 8 a 10 anos, devia ter. E a gente não usava nada no cavalo. Era sem pelego, sem nada. Segurava Na crina, às vezes na rédea. E a gente eu saía de casa cantando, Elton, e voltava cantando. Era maravilhoso. A gente subia nas árvores, comia fruta, pulava de um galho para o outro na árvore. E o meu apelido era Choca. Porque quando eu cantava uma galinha, eu corria para ver onde é que estavam os ovos. E aí o meu apelido em casa era Choca, cada uma tinha um apelido. É. E um dia eu fui procurar os ovos e aí tinha umas pedras grandes. São coisas que me lembram que eu vou te contar. Depois você não precisa mais perguntar. Aí eu corri e coloquei as mãos em cima assim da pedra, coloquei em cima de uma cobra. Enorme a cobra. Eu não vi mais nada, eu fiquei cega, né? Saí correndo. E o pai lá, quando comecei a gritar, pai, 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 o pai disse logo: ela caiu do Silamon. Ele dizia Silamon, não era Silamomo, né? Ela caiu do Silamon, porque ela vive trepada nas árvores. Ela caiu do Silamon. Ao invés não era cobra aquela. Hoje, eu já olho para a cobra, não com muito medo, assim, mas eu tenho pavor da cobra, porque a cobra ela faz um movimento que um pouco que assusta a gente, né? Tipo, que é uma coisa que ela é traiçoeira, assim, tipo, mas tanto que meu filho me deu uma cobra, olha ali na parede. Tá vendo? Vou olhar, sim. Ele me deu, trouxe lá dos índios, que foi, eu não sei aonde que ele foi lá. Tá, mas e trouxe a cobra o que pra tu mim. acha que significa isso? Cobra? Né? Eu acho que ela teve, assim, tipo, um castigo de Deus que ela teria que se rastejar. Sei lá, uma coisa sim, que eu não, penso, não, né? Eu tô pedindo assim, o que tu pensa? Da cobra? Não, porque acontecia isso. Mas tu estudou aonde? Depois de lá, tu... Eu não lembro se eu cheguei a estudar. Se eu cheguei a estudar em Vasco Bandeira, não, porque a gente começava a ir no colégio é bem mais tarde. Eu estudei em Pouso Novo, depois estudei em Travesseiro, sempre com notas 10. Muito difícil eu ter nota baixa.
brincava bastante, era muito bom, mas sempre assim, Elton. A gente sempre era excluída por causa que a gente era pobre. Eu tinha amigas que quando eu ia na casa delas para brincar os filhos daquela família, eu era mandada embora, porque tinha filhas de rico lá e eu não podia brincar. Ah, isso tem muita coisa triste na vida da gente Eu senti também. isso. Senti muito, muito. E tu aprendeu a falar italiano? Mi parlo tutto italiano, non sbaglio, ma parlo tutto. Primeiro foi italiano ou português? Primeiro italiano, mas a gente conversava junto, italiano e português. Só que depois, quando o pai e a mãe vieram para Travesseiro, que julgavam que era uma cidade um pouco maior, daí se falou só Alemão? brasileiro. Ah, português. Eu não sei falar. Alemão eu aprendi com as minhas amigas aí. Aprendi um pouquinho, tipo, entra, soltar quente, como é que você vai. Isso eu aprendi. Italiano, Mas, italiano tu fala tudo. Tudo, mas o nosso italiano. Pô, tu acabou de dizer que vocês tinham terra, tinha cavalos, plantavam. E aí tu me disse que tu era pobre. Como é que é ser pobre naquele tempo? Mas pobre aos olhos dos outros. Não sei, eu tô te pedindo. Tipo assim, não tinha os vestidos bonitos, nem calçado bonito, tanto que eu não ia na igreja. Se eu fosse na igreja, eu não queria tomar a hóstia, que a gente chamava, porque minhas amigas, cada uma tinha o seu véu. E eu não tinha. Daí eu tinha que esperar a minha irmã tomar a hóstia dela para depois eu pegar o véu. E isso me incomodava. Porque eu pensava, porque as outras tudo tinham o seu véu. E era muito importante, e eu não tinha o meu véu. Eu não tinha o meu vestido bonito. E hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Hoje, Elton, se eu estou na rua, tenho vontade de subir no muro, sentar, eu subo. Eu grito com meus velhinhos, eu grito para meus amigos, eu grito com meus cachorros, eu acolho o cachorro na rua, sento lá com os cachorros. E se eu estou de pé descalço, se eu estou com um vestido velho, eu não sou mais essa pessoa. E tu acha que tu era pobre então naquele tempo? Tu? De espírito, não. Tipo assim, nessas coisas ali, porque eu aprendia que era assim. Mas como é que era ser jovem então lá em Travesseiro? Ah, Tu em foi pra lá, Travesseiro, era jovem, eu né? jamais, Deus que me perdoa, porque a gente não vai dizer dessa água eu não bebo. Mas eu jamais moraria lá, apesar que meus 3 irmãos moram lá. Eu adoro ir lá na casa dos meus irmãos, mas foi uma experiência muito triste para mim lá. Muito triste, Tempo de jovem. muito triste. Tu saíste com quantos anos de lá? Eu tinha 16. Como é que tu saiu de lá? Aí a minha irmã trabalhava em Lajeado, como doméstica, e aí eu também fui trabalhar de doméstica para poder estudar, né, Elton? Porque eu não me envergonho de dizer que eu trabalhava como doméstica. Mas era aquela doméstica judiada, sabe? Eu não podia ir para casa, era de sábado, domingo, né? Era Natal, final do ano, Páscoa, nunca se ia para casa e não se era valorizada. E se era tratado assim, comia fora da mesa, não comia na mesa, não tomava café na mesa, dormia num quartinho separado. Tudo isso aconteceu. E lá, eu fui trabalhar lá, eu não sei se tu lembra do Triweiler, aquele supermercado que tinha. Eu trabalhava na casa do velho Triweiler. A esposa dele era um amor. Era um amor a esposa dele. Só que daí depois eu saí de lá, aí eu fui para casa porque a mãe precisava que eu fosse para casa para trabalhar na roça, em Travesseiro. Com quantos anos de volta? Com 16? 17. Com 17 eu acho que eu voltei. Nelis, hoje estamos na tua residência aqui, contando a tua história de vida. E parte 1, a gente volta daqui a pouco, vamos tomar uma água. Tá? Vamos tomar uma água. Junto aqui nos bastidores está o Décio, está Os cachorros. A Natália, minha filha, que é do Rio, mas tá trabalha no aparecendo só a Rio. perna dela aqui, viu, Natália? Bom, enfim, pessoal, a gente já volta para continuar a história de vida da Nelis Maria Bischoff. Mocelinto tem vários nomes, né?
Nossa Senhora. Eu uso mais o Mocelin, porque eu gosto do meu nome. Mocelin, só que eu tirei ele quando Depois tu casei. vai contar a história do Mocelin, até uma história que estava contando nos bastidores aí sobre um árbitro de futebol. Já voltamos. Isso aí. Até amanhã. Tá bom.